Oi, meus amores, sejam bem-vindos a Prinksland, e o assunto de hoje é os 5 objetos estranhos encontrados abaixo do mar. Nós vamos falar sobre 5 coisas super estranhas que eles encontraram abaixo do oceano. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para que, por favor, vocês curtam esse vídeo muito, gente. Deixem muito like, porque eu sei que vocês são maravilhosos. Quero pedir para vocês comentarem aqui embaixo temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. Se inscreverem aqui no canal se você não é inscrito, porque tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito. E isso não ajuda muito a gente, tá bom? A gente precisa da sua inscrição e venha fazer parte dessa família. Me segue nas minhas outras redes sociais, que é o meu Instagram, Pri D'Agostini, e o meu YouTube, é Utopia SMR. E vamos para o vídeo sem mais delongas. O primeiro objeto que nós vamos falar é o primeiro computador. Após uma tempestade na ilha grega de Anticítera, um grupo de mergulhadores que buscavam esponjas do mar, eles acabaram encontrando restos de uma galé, que havia naufragado há mais de 2.000 anos. A 42 metros de profundidade deles, eles encontraram um tesouro de objetos gregos antigos. E dentre eles estava essa máquina que foi conhecida como máquina de Anticítera. Ele foi chamado de primeiro computador analógico, porque ele tinha uma complexidade em sua estrutura, cheia de engrenagens e tudo mais. E alguns cientistas, eles acreditam que esse objeto ele foi projetado para ele poder prever eclipses lunares e solares, baseado nos ciclos de progressão aritméticas da Babilônia. Mas a sua função até hoje, ela continua sendo um mistério. Muito estranho, né, gente? Será que ela foi o primeiro pezinho ali para poder nos indicar, né, para a criação assim, dos computadores? Com certeza ajudou na evolução da ciência, mas infelizmente nós ainda não sabemos qual que é a real função dela. O segundo objeto que nós vamos falar são os objetos, né? Na verdade, não é um objeto. A segunda coisa super estranha encontrada abaixo dos oceanos foram os rios subaquáticos. Quem disse que rios subaquáticos eles não existem? Pelo contrário, eles existem sim e são muito parecidos com os rios aqui de cima, contendo árvores, folhas e até cachoeiras. Se eles estivessem aqui na Terra, eles seriam até maiores que alguns como os que nós contemos aqui, como o Amazonas, o Nilo e aquele Yangtze. Só que, como compara James Gardner, que é um professor e pesquisador do Centro de Mapeamento Costal e Oceânico da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, ele diz que sabemos mais sobre os canais que cortam a superfície de Marte do que as valas abissais por onde os rios submarinos passam. E ele afirma ainda não ser nenhuma surpresa, porque dado aos baixos investimentos em pesquisas e falta de interesse e vontade política de melhor estudá-los. A gente acaba gastando muito dinheiro estudando Marte, mais estudando Marte do que o próprio fundo do mar aqui na Terra mesmo. Então não é surpreendente que saibamos mais sobre os canais de lá do que os daqui, ele diz. Mas na verdade, né, gente, tantas coisas são investidas para a gente estudar o que tem fora do planeta Terra, e a gente acaba deixando passar muita coisa que poderia ser investida para a gente estudar aqui dentro, né? Fala sério, não seria tão interessante a gente saber o que tem de verdade abaixo do oceano, o que tem de verdade em algumas florestas que a gente nem sabe, mas não devastar a floresta, simplesmente estudá-las, estudar as folhas da Amazônia, que dizem que todos os remédios estão lá na floresta amazônica. Gente, seria tão melhor, né, se a gente investisse dinheiros para esses estudos do que para guerras, para assuntos políticos, fala sério. Bom, o terceiro encontrado foi o motor de Apollo 11. Apollo 11 foi a nave especial que levou os astronautas Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong na Lua pela primeira vez em 20 de julho de 1969. A viagem ela teve um total de 4 dias e quando os astronautas eles voltaram, devido àquele contágio extraterrestre que eles não sabiam, os astronautas se mantiveram em quarentena por 3 semanas, que foi a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética pela hegemonia da exploração espacial, demonstrando assim quem tinha o maior poderio. Mas tudo bem, isso não vem ao caso, né? Em 2013, o Jeff Bezos, que é o proprietário da Amazon, ele decidiu explorar as profundezas do oceano e aí ele encontrou componentes de 2 motores do foguete de Apollo 11. Muito interessante, né, gente? Imagina, isso daí foi uma grande parte da nossa história. E olha só, gente, o proprietário da Amazon, né? Quem diria? Uma coisa bem interessante. Quarto componente da nossa lista é outro oceano.
Sim, gente, outro oceano, isso mesmo que vocês ouviram. É uma das descobertas mais recentes e mais incríveis relatadas na história subaquática. Um outro oceano, galera. Dizem que as águas desse oceano, elas vieram de asteroides de gelo que eles colidiram com o nosso planeta. E os pesquisadores, eles suspeitam que a água ela possa vir de um oceano secreto, que contém água suficiente para encher 3 vezes os nossos oceanos. E isso não seria salvação, gente, para os problemas com água e para os problemas com tudo? Só que aí volta naquilo que eu falei, sobre investir mais lá fora do que investir aqui dentro. E o que se investe aqui dentro não é para coisas assim que possam ajudar a gente. Não, sempre para conseguir mais que o outro, né? Isso é muito triste. Esse oceano, ele fica escondido aproximadamente 500 quilômetros abaixo da superfície, sob uma camada de um mineral chamado ringwoodita. Ringwoodita é conhecido por ser capaz de reter água em sua estrutura molecular e altas temperaturas. E, gente, como se isso já não fosse estranho o suficiente, o oxigênio armazenado nesses oceanos secretos, eles não são líquidos, sólidos e nem gasosos. Então, gente, olha isso. Que coisa incrível, não é mesmo? Eu fico chocada com a quantidade de coisas que nós temos aqui, assim, e fico chocada com o quanto a gente perde tempo investindo em coisas inúteis ou que não são úteis para todos nós, mas somente para alguns, né? E agora vamos para o quinto e último componente da nossa lista. A nave alienígena que foi encontrada no fundo do Mar Báltico. Sim, gente, isso mesmo. Em junho de 2011, um time de exploradores suecos encontrou algo bastante anormal no fundo do Mar Báltico. Com cerca de 70 metros de comprimento, o objeto foi chamado de Anomalia do Mar Báltico. Com 70 metros de comprimento, o objeto foi chamado de Anomalia do Mar Báltico, e ele se parece muito com aquela nave Millennium Falcon do filme Star Wars. Muitas teorias envolvem o artefato, e alguns cientistas dizem que pode ser uma formação rochosa ou um depósito glacial da Era do Gelo, e até material alienígena. Mas o que se sabe de fato é que os equipamentos do time dos exploradores simplesmente parou de funcionar perto do objeto e que eles precisaram se afastar cerca de 200 metros para que voltasse a funcionar. Incrível, né, gente? Incrível mesmo que a gente encontre embaixo do oceano. Eu acredito que quando houver, e se houver, uma invasão alienígena, eu creio que eles não vão vir de fora, mas que eles vão vir debaixo do oceano. Eu creio que o maior avanço que a gente vai ter, tanto tecnológico quanto tudo, ele está dentro do oceano. Tenho muita certeza disso, gente. E esse foi o vídeo, meus amores. Se vocês gostaram, não esqueçam de sentar o dedo no like. Se vocês querem parte 2, deixa aqui nos comentários. E deixa aqui nos comentários qual foi o mais interessante e também outros objetos que eu sei que a gente estuda sobre isso no cotidiano, que vocês encontraram não, né? Mas se vocês já encontraram algum objeto embaixo do oceano ou algo do tipo, assim, num mar, assim, quando você vai na praia, uma coisa estranha assim, também deixa aqui nos comentários que eu quero ler, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e um ótimo beijo, gente. Até a próxima!